Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do quadro Fala Comigo Doutor HCB. E hoje o nosso convidado especial é o médico especialista cirurgião pediátrico, doutor Agevaldo Lima. Tudo bem, doutor? Como está? Tudo bem, Micaela. Olá, oi pessoal, prazer estar aqui, poder ajudar, responder as perguntas e colaborar um pouquinho assim com esse projeto muito bonito do Central. Doutor, então vamos às nossas perguntas. Sobre a sua trajetória na medicina, como você escolheu a medicina para ser a sua profissão e principalmente a especialidade de ser cirurgião pediátrico? Então, como quase todos assim, da minha época, a medicina foi quase que espontâneo, né? Desde criança eu sempre imaginava trabalhar como médico, sempre me pensei como médico e chegando na época do final da escola, eu realmente prestei vestibular e entrei em medicina. Logo quando eu entrei na faculdade, a faculdade que eu fiz foi a Universidade Federal da Bahia. Nos primeiros anos eu acompanhei o serviço de obstetrícia, né, de um hospital em Salvador chamado Hospital da Sagrada Família. Um hospital muito grande que na época ele era quase todo só maternidade. Tinha muito pouca coisa de geral. Hoje é um hospital gigantesco. E aí na época eu fiquei 2 anos acompanhando obstetrícia, ginecologia, me apaixonei, achava que era aquilo que eu ia querer para minha vida. Mas a partir do 3º ano, quando eu entrei na especialidade de cirurgia, que eu tive a matéria, que eu consegui o estágio lá no Instituto Médico Legal, onde a gente acompanhava assim, a dissecção de cadáveres, os estudos anatômicos, aí eu realmente me apaixonei pela cirurgia e decidi fazer a cirurgia. No último ano da faculdade, no 6º ano, eu conheci a pessoa que me influenciou a fazer a cirurgia pediátrica, Dr. Paulo Pepe Serra, cirurgião pediátrico extremamente conhecido, muito bem formado, assim, uma pessoa espetacular. E ele me apresentou a cirurgia pediátrica e aí foi paixão a primeira vista, né? Primeiro bisturi, assim. Primeira cirurgia eu já fiquei encantado, é uma cirurgia realmente muito minuciosa, muito detalhista e realmente assim, apaixonante. E aí resolvi fazer a especialização, terminei cirurgia geral em Salvador, no Hospital Ana Nery, hospital do INAMPS antigo, né, Hospital SUS, e depois disso migrei para Porto Alegre e fiz minha segunda especialização no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Depois disso moramos um bom tempo em Santa Catarina, né? A minha família toda, a minha esposa, os meus filhos são todos catarinenses e a gente ficou um bom tempo lá. E depois, por uma surpresa do destino, né, eu fui convidado por um colega, hoje é meu colega, Dr. Emanuel, cirurgião pediátrico, brilhante, chefe do serviço do Hospital Infantil, Martagão. O Emanuel, na época que eu estava fazendo minha formação em cirurgia, ele era meu interno. E, segundo ele, fui eu que o influenciei a fazer cirurgia pediátrica. Hoje é um grande cirurgião pediátrico e ele que me chamou de volta para voltar a trabalhar aqui na Bahia. E aí eu fui convidado pelas obras assistenciais de Irmã Dulce, estou super feliz, tranquilo, graças a Deus consigo hoje atender praticamente todos os hospitais aqui da cidade, os hospitais da região, e eu estou muito feliz assim com a minha vida. Perfeito, doutor. Tem um dado importante e bastante interessante também, que o Brasil hoje consta com 5.000 cirurgiões pediátricas certificados. Como você vê a evolução dessa profissão, dessa área em específico para o nosso país? A cirurgia pediátrica, assim como todas as especialidades cirúrgicas ou não cirúrgicas, na minha opinião modesta, elas vão passar por um período funesto, assim, um período onde vai ter muito pouca procura, até porque nós estamos formando muitos médicos e uma boa parte desses médicos, eles buscam inicialmente assim, fazer, né, a entrada no mercado muito precocemente e eles não têm mais aquela postura que a gente sempre teve durante a faculdade de buscar fazer especialização, buscar continuar, né, o estudo. E o que eu percebo é que assim, durante um período a gente percebe o esvaziamento da cirurgia pediátrica, mas de todas as outras áreas cirúrgicas, de todas as outras especialidades, um grande número de vagas de residência hoje, infelizmente, não são ocupados pelos egressos das faculdades. Estou como coordenador médico, né, coordenador da Universidade Uninasal de Barreiras, e lá a gente tem feito todo um trabalho com os alunos, com os egressos, para que eles continuem buscando especialização, fazendo prova de residência, continuar os seus estudos, porque a faculdade é só o primeiro passo, né? Mas eu percebo nesse momento agora que nós estamos vivendo uma diminuição da busca dessa especialização. Provavelmente, daqui a algum tempo, essa especialização vai voltar a ser buscada, até porque o mercado vai congestionar, não vai mais ter vaga para o egresso clínico generalista, né? E aí esse médico vai ter que buscar, assim como os novos, né, vão ter que buscar algum tipo de especialização para conseguir se diferenciar.
mas esse é um momento realmente de diminuição do número de especialistas, não só da cirurgia pediátrica, como quase todas as especialidades. É verdade. Outra questão interessante, doutor, quanto às cirurgias pediátricas, quais estratégias, na verdade, você lida com as crianças para evitar a questão do medo e da ansiedade antes da cirurgia? Eu faço cirurgia pediátrica, Micaela, e também trabalho com cirurgia geral. É óbvio que existem algumas diferenças assim, né, entre você trabalhar com a criança e com um adulto. Trabalhar com um adulto e trabalhar com a criança e a família. Mas são peculiaridades. O paciente cirúrgico como um todo, né, seja ele adulto ou criança, ele precisa ser visto como algo importante dentro do processo de tratamento. E enquanto o cirurgião não entender que toda aquela abordagem, toda aquela conversa, as consultas de pré-operatório são fundamentais para que o paciente entenda o que vai acontecer com ele, entenda o processo de tratamento e, mais ainda, possa participar ativamente, por exemplo, ele entender o que vai acontecer com ele. Vamos no caso específico da criança, né? O que vai acontecer com ele? Vai chegar no hospital, vai trocar roupinha, vai ter um acesso, essa hora vai doer um pouco, vai ter uma moça que vai vir para poder colocar esse acesso, né? Dar essa picadinha no braço, botar o curativo, depois vai para o soro. Vai ser a única coisa que vai doer. Essas palavras, essa informação faz com que a criança já, antes de chegar ao hospital, antes de chegar ao centro cirúrgico, já esteja vivenciando o processo dele. E aí quando ele chega no hospital e ele percebe que tudo aquilo que vai estar acontecendo com ele já estava previamente acordado, eu já tinha falado com ele, o médico já tinha dito para ele que ia ter a picada, que ia ter o curativo, que ia trocar de roupa, que ele ia para uma sala cheia de luz, cheia de barulho, e que ia chegar lá e ia ter um monte de gente, que ia acolher ele, e que depois disso ele ia dormir, que ele não ia sentir. Então, todas essas informações que na criança são dadas de maneira mais lúdica, mas que no adulto também são necessárias, né? O adulto precisa saber que ele vai sentir dor, sim, que depois da cirurgia é possível que ele tenha náusea, que ele tenha vômito, que é muito, muito, muito importante que ele saia da cama o mais rápido que ele puder, que a deambulação precoce, que a movimentação precoce é fundamental, e você dizer por que é fundamental, diminuir o risco de trombose, fazer com que o intestino dele volte a funcionar mais rapidamente, que volte o apetite, que ele não tenha gases e, consequentemente, não tenha dor abdominal. Então, fazer com que ele se apodere dessas informações para que ele participe do processo, que ele seja realmente uma parte do elo todo, isso não tem dúvida nenhuma, que diminui o risco, diminui a complicação no pós-operatório e, mais ainda, isso faz com que a relação entre o médico e o paciente seja muito mais justa, muito mais humana e muito mais adequada. Extrapolando isso para os nossos tempos, isso diminui absurdamente, por exemplo, a insatisfação do paciente em relação ao médico e, consequentemente, os processos de paciente. Por quê? Porque ele teve consciência, ele foi informado de tudo que vai acontecer com ele. Então, se acontecer eventualmente, porque pode acontecer em qualquer cirurgia, uma infecção da ferida operatória, soltar um ponto, formar uma hérnia no local onde ele foi operado, ou qualquer outra intercorrência, se ele sair para UTI, se ele tiver algum evento alérgico, tudo isso ele já sabia que podia acontecer. Então ele não pode chegar depois da cirurgia e dizer, poxa, aconteceu algo comigo que eu não esperava, o médico não me falou que isso iria acontecer comigo. Então, todo esse preparo, Micaela, eu acho assim, fundamental. E isso para qualquer tipo de paciente cirúrgico. O paciente cirúrgico, ele faz parte do processo, ele deve ser incluído de maneira satisfatória. Ele tem que terminar o atendimento dele de pré-operatório e estar absolutamente tranquilo e ciente de tudo o que vai acontecer com ele a partir daquele momento. O tema agora é cirurgias eletivas. Doutor, muitas pessoas têm dúvidas a respeito de se fazer as cirurgias eletivas, né? Se realmente há necessidade, eles têm esse receio, né? Qual a sua orientação a esses pacientes que necessitam e têm esse medo ou hesitam em fazer as cirurgias eletivas? Bom, o termo eletiva, ele significa programado, o que diferencia as cirurgias em relação ao momento que você vai realizá-las. As cirurgias elas podem ser de emergência, de urgência ou eletivas, programadas. As cirurgias de emergência e urgência, elas têm a necessidade de ser realizadas, por quê? Porque a doença que vai ser operada, ela está trazendo algum risco à vida do paciente ou à integridade do paciente, então ela tem que ser corrigida rapidamente. Em termos de emergência, isso significa em poucas horas, no máximo um dia. Em termos de urgência, no máximo 2 dias, 3 dias, ela tem que ser sanada. É o tempo de você preparar o paciente, fazer os exames, entender melhor a doença, eventualmente exame de sangue, cardiologia, etc. e operar o cara, porque ele precisa ser operado por risco.
A cirurgia eletiva é aquela que o paciente está sofrendo por alguma necessidade cirúrgica, seja uma hérnia, doença da vesícula, fimose ou qualquer outra doença, mas essa doença não tem risco iminente de vida. Se ele for operado hoje, se ele for operado na semana que vem, no mês que vem, ou se ele decidir fazer essa cirurgia há algum tempo, isso não vai trazer nenhum transtorno, não vai piorar a doença dele. Pronto. Dito isso, a cirurgia eletiva ela tem que ser combinada. Não é o médico quem programa a cirurgia. Isso tem que ser muito claro, assim, tanto para o colega médico, cirurgião, quanto para o próprio paciente. Então, ele tem que ser investigado para ele entender a doença que ele tem e a gravidade dessa doença. Nesse momento, né, que faz parte de toda essa entrevista que eu comentei na outra pergunta, esse bloco de informações que é dado ao paciente, ele tem que receber a informação do que ele tem. Qual é a doença, o que ela causa, o que causou essa doença nele, qual é a consequência dele manter essa doença e a partir daí a indicação do tratamento e como é feito. Que tipo de cirurgia vai ser feita, como é essa cirurgia, como é o processo e etc. A partir daí, cabe a esse binômio, né, paciente-médico, decidir qual é o melhor momento. Porque, veja, eu não posso dizer para o paciente quando é o melhor momento para operar a hérnia dele. Eu tenho que dizer que essa hérnia precisa ser operada com mais ou menos pressa, mas a pressa é do paciente. Se ele disser, não, está me incomodando muito, eu quero operar amanhã, cabe ao cirurgião providenciar essa vaga amanhã e operar o paciente. Se ele disser, não, está me incomodando, eu preciso operar, mas para esse mês eu não consigo, porque eu tenho algum evento, ou do ponto de vista social, econômico, eu não consigo me organizar para esse mês, eu quero marcar para o mês que vem, ótimo também. Então, esse momento necessita ser uma decisão em conjunto, porque, de novo, né, a gente lembra aquela frase, o combinado não é caro. Então, se existe um acordo entre as duas partes, entre o cirurgião que está indicando o procedimento e o paciente que vai ser submetido, essa cirurgia com certeza vai transcorrer no melhor momento possível para aquele que mais precisa, que é o doente. É ele que vai decidir qual é o melhor momento para ele. Certo. Doutor, voltando às cirurgias eletivas e cirurgias no modo geral. Hoje o senhor compõe o grupo NAC, né, composto por mais 2 médicos cirurgiões que atuam também lá no Hospital Central. Quais as cirurgias que vocês mais operam dentro do hospital? O NAC, Núcleo Avançado de Cirurgia, faz parte da minha honra, né? Eu sou muito grato aos meus colegas, Dr. Davis Ricardo, que é cirurgião geral e trabalha na parte de cirurgia bariátrica, e o professor Nailton Jatobá. O Nailton é cirurgião do aparelho digestivo, é uma pessoa muito conhecida em toda a nossa cidade, né? Ele trabalha principalmente com a parte de proctologia, mas ele lida com todas as doenças do aparelho digestivo, e todos nós, os três, trabalham com a área de videolaparoscopia. A videolaparoscopia foi introduzida no meio médico, né, por volta dos anos 80 na França, e depois se difundiu rapidamente, porque a característica dessa cirurgia é que é uma cirurgia que invade muito pouco o paciente. Você troca uma incisão grande, que o paciente vai ter dor, vai ter desconforto, que vai demorar mais tempo para poder se recuperar, por pequenas incisões, pequenos orifícios, onde você introduz alguns aparelhos para você conseguir daí aumentar o diâmetro da barriga do paciente ou do tórax do paciente. Você injeta gás e você consegue expandir, e aí naquele espaço você consegue entrar com o aparelho, e aí você filma com a fibra ótica toda a cavidade, seja abdominal, seja torácica, você consegue filmar e visualizar o órgão. Isso aumenta a segurança da cirurgia, porque você não enxerga um copo desse tamanho, você enxerga um copo 4 a 5 vezes maior do que o tamanho normal. Então você vê melhor os vasinhos, você vê melhor os detalhes, você vê melhor onde ele termina, é onde começa e termina a doença que você vai abordar. Você consegue operar com muito mais segurança. Além disso, você não tem o tempo de abrir e de fechar a parede, então diminui o tempo de cirurgia em muito. E a recuperação no pós-operatório é algo espetacular, assim. A maioria dos pacientes que vivenciam a cirurgia, no pós-operatório a gente sempre tem essa curiosidade de saber como é que foi a experiência do paciente, porque isso é importante, Sim. né? O que você achou da sua cirurgia? Como é que você esperava que fosse o pós-operatório? Foi melhor ou foi pior? E quase que invariavelmente a resposta é sempre muito melhor do que eu esperava, porque ele quase não tem dor, né? Os locais são muito pequenininhos, e todos os locais onde a gente faz a incisão, a gente faz anestesia. Ele tem pouca dor, ele recupera muito rápido, ele não tem quase desconforto nenhum, não tem quase chance nenhuma de formar hérnia nos orifícios, que são furinhos muito pequenininhos, infecção de ferida é muito raro. Então a cirurgia que tem praticamente todas as vantagens do mundo em relação à cirurgia convencional, podendo realizar praticamente todas as cirurgias que são realizadas hoje de maneira convencional, cortada. Então o NAC
trouxe essa perspectiva para Barreiras. Hoje nós operamos praticamente todas as cirurgias eletivas, sabe, Micaela? Assim, nós fazemos cirurgias do esôfago, por exemplo, cirurgias essa semana vamos ter duas, daquelas pessoas que têm doença de Chagas do esôfago, que fica entalado, não consegue comer. Então a gente consegue fazer a cirurgia por vídeo para desobstruir o canal do esôfago. A gente faz cirurgia de vesícula, que é a grande cirurgia do cirurgião geral, né, o que a gente mais opera. A gente faz um grande número de cirurgias bariátricas. Agora, na próxima semana, daqui 2 semanas, a gente vai ter mais 6 pacientes beneficiados pela videolaparoscopia e vão, né, ter uma nova chance de reiniciar a vida depois da cirurgia bariátrica. Nós temos cirurgia de hérnia que é feita por vídeo, praticamente todas as hérnias do abdômen, a hérnia da virilha, hérnia do umbigo, as hérnias que acontecem depois de cirurgias convencionais, né? Você corta e a pessoa, por exemplo, depois da cirurgia tem vômito, tem tosse, rompe os pontos e forma uma hérnia em cima da incisão. A gente chama essa de hérnia incisional. E essas hérnias também são corrigidas por vídeo de maneira muito mais satisfatória, inclusive, porque você, além de não ter a dor, você consegue fazer um bloqueio muito mais efetivo do que você voltar a fazer uma nova cirurgia convencional e trabalhar num tecido que já estava previamente machucado, tudo. Então, hoje a gente praticamente opera tudo por videolaparoscopia. Recentemente o grupo saiu agora para poder fazer cirurgia coloproctológica, né, cirurgia do intestino por vídeo, cirurgia do estômago por vídeo. Então, nós estamos habilitados hoje para praticamente quase todas os agravos, quase todas as doenças a gente consegue fazer por videolaparoscopia e, de novo, eletivamente. O paciente tem a oportunidade de sentar, discutir a sua doença, entender o seu problema, saber como que ele vai ser tratado e optar pela melhor data possível para a gente resolver o problema deles. Com certeza. É a revolução, né, da medicina hoje, né? Com medicina certeza. Minimamente invasiva. Doutor, mais especificamente para sua área, né, cirurgia pediátrica, quais são as cirurgias que mais costuma fazer? As cirurgias mais comuns da criança diferem pouca coisa das cirurgias do adulto. Na criança a gente não tem tanta cirurgia de vesícula como no adulto. No adulto a gente opera muita colestectomia, que é o nome da cirurgia de retirada da vesícula. Mas em compensação as hérnias são muito mais frequentes na criança do que no adulto. Também a gente opera muito apendicite. A apendicite, apesar de ninguém imaginar que acontece em criança, ao contrário, ela é mais comum no final da infância e no início da vida adulta. Então normalmente ela acontece entre os 10 e os 25, 30 anos. Então a gente opera muita criança e adolescente de apendicite aguda. Além disso, as cirurgias de fimose, as cirurgias das malformações. Tem uma malformação muito comum, mais comum do que a gente gostaria e que em alguns casos é cirúrgico, que é quando o testículo não desce, quando o testículo não alcança a bolsa. Então a criança nasce e depois de um tempo a mãe ou o pediatra percebe que um dos testículos não está dentro da bolsa escrotal. O nome do problema? Criptorquidia. A criptorquidia acomete em torno de 0,7 a 1,2% da população. Então 1 de cada 100 homens, meninos, tem criptorquidia. E nesses casos, uma boa parte, quando já tem mais de 6, 7 meses, precisa ser operado, para poder daí a gente conseguir fixar o testículo dentro da bolsa e esse testículo ter uma chance de ter um desenvolvimento melhor, ter um desenvolvimento igual ao do outro lado. Então essa é uma cirurgia muito frequentemente feita na criança e que no adulto praticamente a gente não faz. Das cirurgias incomuns e que vale a pena comentar, uma cirurgia que a gente faz bastante é a cirurgia de hipospádia. Depois da criptorquidia, que é uma malformação, ou seja, uma doença que aconteceu durante o período gestacional, a segunda malformação mais comum do homem é a hipospádia. A hipospádia é um defeito da formação do pênis. Nessa doença, o que acontece é uma alteração da curvatura do pênis, que deveria ser ereto, e nesse caso ele é um pouco encurvado. O orifício por onde ele faz xixi, em vez de ser na ponta do pênis, ele é um pouco mais desviado para baixo, como se ele estivesse indo em direção à bolsa escrotal. E ele tem um excesso de pele, de prepúcio, na parte de cima do pintinho, e não tem essa pele cobrindo a parte de baixo. Então esses 3 defeitos compõem a hipospádia. A hipospádia acontece mais ou menos a cada 1.500, 2.000 nascimentos. Ela é muito frequente, mais do que o que a gente gostaria também. E a gente tem feito diversas cirurgias para corrigir esse problema. Às vezes uma única cirurgia a gente consegue resolver. Às vezes a gente tem que ter que fazer mais do que um procedimento, porque nos casos de hipospádias mais severas, com maiores encurvamentos ou com o orifício muito próximo da bolsa escrotal, a gente precisa estagiar, trazer em momentos diferentes até conseguir chegar na ponta. Daqui a 2 semanas também no Hospital Central, a gente vai ter uma grande especialista, na minha opinião,
a pessoa que tem maior experiência no Brasil em urologia pediátrica, a professora Lisier Ayer de Jesus. Ela vai nos trazer, vai nos dar a honra de vir a Barreiras, né, nos dias 2, 3 e 4 de agosto. E no sábado, dia 3, ela vai estar realizando alguns procedimentos cirúrgicos lá no Hospital Central de Hipospádia. Vai ser um mutirão, onde a gente vai operar esses pacientes no central, mas ela também se disponibilizou a operar muitas crianças do SUS, cirurgias eletivas de pacientes realmente carentes. A gente tem uma expectativa de operar em torno de 18, 20 crianças nesse mutirão. Vamos passar o dia inteiro operando na sexta-feira, no sábado, no domingo. Ela vai nos dar a honra de passar aí 3 dias para a gente desfrutar de todo o conhecimento e de toda a habilidade técnica dela e com certeza aprender um monte de coisas novas com ela. Maravilha. Então vai ser realmente um evento muito importante para mim e acho que para essas famílias de crianças que estão com esses agravos para serem resolvidos, alguns até com anos esperando para a cirurgia. Doutor, voltando então aqui para nossa região oeste. Hoje nós temos apenas o senhor como o único cirurgião, né, pediátrico da região oeste. Como você lida com essa correria, com essa questão realmente do seu trabalho, porque com certeza deve ser bem mais puxado. Eu cheguei aqui em 2011, então já vão 13 anos, né, que a gente está aqui. E no início, quando eu cheguei, realmente assim, eu quase era de dedicação exclusiva do Hospital do Oeste, até porque foi o Hospital do Oeste que me trouxe para aqui para a região. E quando eu cheguei, havia uma demanda reprimida gigantesca. Assim. Então, 2 anos, 3 anos assim, que eu tinha praticamente todos os dias assim a agenda lotada de cirurgia. Eu operava segunda a sexta, fora final de semana que eu trabalho como sobreaviso, né? Como você falou, eu sou o único, então, de domingo a domingo, não tem folga. Do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, todos os problemas que acontecem no HO me chamam e, graças a Deus, eu tenho dado conta de ir lá resolver. A maior parte deles a gente tem resolvido no mesmo dia ou no dia seguinte, quando são casos de urgência, né? E as cirurgias eletivas, a gente, apesar, né, de ter diminuído muito a fila, até porque eu sou sozinho, ainda é infelizmente muito grande assim. Depois de mais ou menos uns 4, 5 anos, eu comecei a trabalhar daí também no privado, principalmente lá no Hospital Central, e consegui, depois de algum tempo, também trabalhar na Prefeitura de Barreiras, na Prefeitura de São Desidério, atendo outras prefeituras também da região, né? A Prefeitura de Luiz Eduardo, de Angical, Santana, Formosa, não vou falar todas para não deixar de falar de alguma, mas praticamente todas as prefeituras acabam de alguma forma entrando em contato comigo, até porque sou só eu, e a gente tem dado, assim, na medida do possível, atendimento a todos esses pacientes, mas realmente ainda tem uma fila muito grande. Essa fila, principalmente de cirurgias de menor porte, diminuiu muito depois que a gente começou a trabalhar na prefeitura daqui de Barreiras e São Desidério. Assim, a fila de cirurgias pequenas, né, cirurgia de hérnia, de fimose, criptorquidia, realmente assim melhorou, mas as grandes cirurgias, que aí a gente só tem como fazer lá no Hospital do Oeste, essas ainda, infelizmente, tem uma fila de espera de algo em torno de uns 6 meses, 1 ano, porque são muitos pacientes e a fila de emergência não para. Então, eu opero lá no HO, mas às vezes no dia que eu estou marcado cirurgia, chegam 2, 3 emergências, a gente tem que cancelar aquelas cirurgias marcadas, porque as emergências têm risco de vida, como eu tinha comentado, né? Então a gente tem que cancelar, infelizmente, e aí novamente volta para a fila, e aí a gente tem ainda uma demanda muito alta para esses pacientes. Então, doutor, para finalizar, qual conselho, doutor, você dá hoje para os jovens médicos que estão se inserindo hoje no mercado de trabalho, que têm o desejo também de repente, se especializar na cirurgia pediátrica? A medicina, ela já foi definida como arte e sacerdócio, né? Então, você tem que imaginar a medicina como algo que seja realizado, que você faça porque você gosta. Você tem que fazer de coração. Isso, de novo, né, eu sou coordenador do curso de medicina e eu falo reiteradamente para todos os alunos lá da faculdade, assim, você tem que levantar de manhã e aquilo não pode ser um peso para você. Você tem que levantar de manhã e dizer assim, poxa, tem mais um dia, vou fazer mais um monte de coisa, e isso tem que te trazer felicidade. No dia que você levantar e o que você vai fazer naquele dia não te trouxer felicidade, você não levantar com prazer para fazer, você tem que procurar outra coisa. Então, isso é assim o que eu tenho de lição assim maior em relação à medicina. Em relação à formação do colega médico, né? O médico, como eu falei, hoje ele sai da faculdade e por pressão até econômica, social, ele se insere muito precocemente no mercado. Eu não acho que seja errado você sair da faculdade e já começar a trabalhar, até porque a gente sabe o esforço enorme das famílias para formar um médico, né? Mesmo no serviço público, ainda assim, a maior parte deles não está junto da sua família, ele tem que se deslocar porque ele passou no Enem no Rio Grande do Sul e a família mora no Acre ou vice-versa.
Então, não é muito fácil, né, para esse egresso. E na medicina privada, pior ainda, né? Na faculdade privada, que tem, além de todos, o encargo da mensalidade, da matrícula, e uma boa parte desses meninos saem endividados, literalmente, né, da faculdade. Então, é óbvio que essa pressão econômica social é muito alta e faz com que esse egresso acabe se inserindo muito rápido no mercado. Então, o local onde você está, ele deve te dar prazer. Além disso, assim, você tem que lembrar que a sua formação não terminou na faculdade. A faculdade te deu o básico para que você consiga ser médico, para que você consiga estar em contato com outras pessoas, para que você consiga entender sobre problemas e tentar solucionar a maior parte deles. Mas ela não termina aí. O conhecimento médico é um conhecimento sempre em crescimento. E o médico ele está sempre em constante formação. Então, não termina a faculdade e termina o seu estudo. Na verdade, termina a faculdade e termina aquela primeira parte básica. A partir daí, o que eu posso dizer para esse colega que começou utilize o local onde você está para servir como seu laboratório de experimento de conhecimento. Então, se você chega no seu posto de saúde, no seu consultório, no local onde você optou por trabalhar, e você, nesse dia, você atendeu 5, 6 pacientes com uma determinada doença, pneumonia, gripe, diarreia, seja lá qual for a doença, essa doença que você tem atendido constantemente, que você tem visto de maneira frequente, é a primeira doença que você tem que estudar. É a doença que você está vendo direto, ou seja, ela existe com muita frequência, que você tem que dominar mais, que você tem que conhecer mais, para que você possa trazer a diferença para essa pessoa. Porque se tem muito caso, significa que precisa de alguém para resolver esse caso. E a segunda doença vai ser assim, e a terceira doença vai ser assim. E quando você se der por conta, você já leu praticamente todas as coisas da medicina. Por quê? Porque as doenças se repetem. Os casos, eles mudam de endereço, eles mudam de feição, mas a pneumonia é a mesma, a gravidade é a mesma, a gripe é do mesmo jeito, a infecção cirúrgica é da mesma maneira. Então você vê diferentes pacientes que têm as mesmas coisas com diferentes apresentações. O que você precisa é estar sempre constantemente lendo, entendendo, discutindo, aprendendo e reaprendendo sobre essas doenças. Porque é isso que faz você ser diferente ou não. Não tem nenhum médico que é muito melhor do que o outro. Só tem aquele médico que é um pouco mais preparado e se preocupa mais em estar se atualizando, estar sempre lendo, estudando, vendo alguma coisa diferente, aprendendo alguma coisa diferente, indo para um congresso. Eu vou aproveitar e vou fazer um convite para você. Em novembro agora, dias 7 e 8 de novembro, nós vamos estar aqui em Barreiras com o maior evento de cirurgia e urgência que provavelmente vai ser de todo o Norte e Nordeste. Do estado da Bahia eu não tenho nenhuma dúvida, mas com certeza este ano no Norte e Nordeste não teve nem vai ter nenhum evento como esse que nós vamos trazer aqui para Barreiras. Vão ser 15 convidados de fora, convidados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o responsável pelo projeto Acerto, que é o maior projeto de cuidados perioperatórios, a equipe inteira de Salvador, que ministra com a capacidade maior possível o ATLS, que é o melhor programa de atendimento do paciente traumatizado. É um programa internacional que depois que você faz, você recebe uma certificação que te permite atender na emergência de Salvador, de São Paulo, de Nova York, do Japão, de qualquer lugar. É um título de reconhecimento internacional, a gente vai ter esse curso aqui. Então, é sobre isso. É sobre estar sempre buscando alguma coisa diferente, querendo ser diferente. Porque é isso que faz um médico ser diferente do outro. Não é o tempo que ele passou na faculdade, nem se ele fez na faculdade X ou Y. É o que ele fez lá. É o que você faz pelo resto da sua vida. É isso. Diferencial. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui Prazer no nosso também. quadro Fala Comigo, Doutor. E quero contar com vocês. Venham, participe, curte, comente e compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Siga o canal no YouTube e nos siga na rede social @hospital.central. Obrigada.